Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live. Hoje é a nossa última live, falando sobre o tema Ladrões da Liberdade. E o tema de hoje é livre do pecado. Para fechar com chave de ouro aí, a gente vai falar um pouco sobre a liberdade que nós temos. Estamos livres, sim, do pecado. E nessa nossa série, nós trouxemos temas como a ansiedade, o medo, a culpa, os vícios, insegurança, comparação e tantos outros temas que você vai poder acompanhar nos vídeos lá no canal do YouTube, Eliane Marcolino 10, e também está gravado no Instagram. Se você baixar um pouquinho lá no feed, você vai encontrar os vídeos falando sobre cada tema. E o objetivo, é claro, é sempre trazer para você informação, né, de qualidade e trazer também a palavra do Senhor, tudo com base na palavra do Senhor. E o objetivo dessas lives foi falar sobre os ladrões que muitas vezes nos bloqueiam. Eu falo ladrão porque o que acontece? Essas situações que nós muitas vezes temos na nossa vida, que carregamos, de ter ansiedade, de ter medo, isso nos bloqueia de viver muitas vezes a nossa identidade em Deus, de sermos realmente quem nós somos chamados para ser. Então, hoje a gente vai falar sobre o pecado, fechando aí as nossas 10 lives falando sobre essa série Ladrões da Liberdade. Tá ok? Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver. Seja bem-vinda, Ivana. Tem o Magazine Grossi Eletro. Seja bem-vinda também. E vamos seguir aqui falando sobre o tema pecado. O pecado também nos impede de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem de bom para as nossas vidas. E o texto, eu vou abrir alguns textos hoje. Hoje eu tenho mais texto que o normal. Então, se você quiser acompanhar aí, o primeiro texto vai estar em Romanos 3, 23. Deixa eu abrir aqui. Eu deixei marcadinho. Romanos 3, 23. Fala assim: pois todos pecaram, todos, e carecem, e necessitam, e precisam da glória de Deus. Então, a palavra de Deus, ela garante que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, ou éramos pecadores. Eu vou explicar no decorrer dessa live, você vai me entender, se você é ou se você era. E a palavra diz que todos pecaram. Nós sabemos que nós nascemos com a descendência adâmica, né? E Adão, ele pecou lá no Jardim do Éden, e a partir daí, todo homem, ele veio condicionado a ser pecador, a estar sob o jugo do pecado. Porém, nesse mesmo capítulo, Romanos 3, agora no versículo 24, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o pecado, tá? Nós sabemos que nós somos justificados por Cristo, pela obra redentora de Cristo. Mas eu queria trazer você para pensar um pouco sobre o que é o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que não está conforme com o padrão de Deus. Tudo aquilo que não está de acordo com o que a palavra de Deus diz que nós devemos seguir para sermos realmente cristãos e darmos testemunho como cristãos e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, o pecado, ele entrou no mundo pela desobediência de um homem. Nós sabemos que Adão, ele pecou lá no Jardim do Éden, e toda a raça humana, a partir daí, veio debaixo desse jugo do pecado. E o que é pecado? A Bíblia trata o pecado como uma escravidão. Uma escravidão. Vamos lá para João 8. Deixa eu abrir aqui. João 8, no versículo 34. João 8, 34. Disse Jesus, isso aqui é Jesus falando:
em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, quando o homem peca, ele se torna escravo do pecado. E o que é a palavra ser escravo? Vamos pensar na situação de um escravo. Um escravo, ele tem um senhor, certo? Então, o pecado, ele acaba sendo o senhor de quem peca. O escravo tem o seu dono, tem o seu senhor, né? E sendo o dono dele, ele precisa fazer o quê? Ele precisa obedecer esse dono. Todo o escravo, quando a gente, né, lembra aí dos antepassados, da época de escravidão, os escravos, eles possuíam um senhor, o dono deles, que tinha ele como uma propriedade, e ele precisava obedecer a esse dono. Então, quando a pessoa peca, ela se torna escravo do pecado. Quem vive em pecado, quem tem aquele pecado de estimação, sabe? Aquele pecado que é difícil, a pessoa não consegue muitas vezes sair. Por que ela tem dificuldade de parar de pecar, de sair? Porque o pecado é o seu senhor. O pecado é o dono dela. Então, por isso que ela volta replicando as mesmas ações e pecando. Então, tendo o pecado como senhor, automaticamente precisa ser obedecido. E como que a pessoa ela consegue verdadeiramente sair dessa condição, se libertar do pecado? É muito fácil. Ela precisa trocar o dono. Ela precisa trocar o senhor dela. Então, você precisa mudar, trocar o senhor. Para um escravo trocar de dono, quando a gente pensa assim, tá, ali o pecado é o senhor. Digamos que estou sob julgo do pecado. Eu tenho ali o pecado como meu senhor. Para eu me livrar disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar. Eu preciso ter um outro dono para eu obedecer. Para você ter esse outro dono, o que precisa acontecer? Precisa ser pago um preço. Esse escravo, quando ele ia trocar de senhor, ele era comprado por um preço que o antigo dono dele colocava lá, aí vinha esse outro senhor e pagava esse preço. Pagava para que ele pudesse, a partir dali, ter um outro senhor e ele obedeceria outras ordens. Então, esse novo dono precisa pagar um valor, precisa comprá-lo, precisa resgatá-lo. E vamos lá, então, para o livro de 1 Coríntios 7, 22. Vamos lá. 1 Coríntios 7, versículo 22. Diz assim, 7:22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhante o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então aqui, ó, a palavra de Deus diz que por um preço, ó, porque o que foi chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Cristo pagou o preço do pecado. Cristo pagou o preço. Ele resgatou o ser humano. Ele deu ao ser humano agora o direito de se tornar filho de Deus, não mais pecador. O pecado de Adão condenou toda a raça humana a vir sobre o jugo do pecado. Mas uma ação de justiça, um ato perfeito, uma ação completa, um plano perfeito foi executado por Cristo. E por ele nós recebemos justificação do pecado. Nós não precisamos mais estarmos sob o jugo do pecado. A partir de agora nós podemos sim ser livres. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Então, passo a não ser mais pecador e a partir de agora eu passo a ser filho de Deus, pela obra redentora da cruz, por Cristo Jesus. E para isso, nós sabemos que para que a gente possa ser considerado um filho, nós precisamos crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, como nosso Redentor, crer na obra perfeita de Cristo na cruz, porque na cruz ele levou sobre si
todo o pecado da humanidade. Todo o castigo que nos traz a paz, diz a palavra, estava sobre Cristo. Então, a partir de agora, eu posso viver uma vida livre do pecado. Ah, mas ali fala escravo de Cristo. Espera aí que a gente vai chegar lá. Cristo, ele pagou o preço do resgate, ele resolveu o problema do pecado. Sabemos que através da obra redentora de Cristo somos remidos e justificados de todo o pecado. E a Bíblia diz que sou escravo de Cristo, permaneço escravo ainda? Vamos ver o que diz em Romanos 6, 17, 22. Deixa eu abrir aqui Romanos, no capítulo 6, do versículo 17 a 22. Diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração uma forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, ou seja, para a escravidão do pecado antes, você ofereceu, né, os seus membros para isso, assim oferecei eles agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que esse versículo está dizendo? Está dizendo que antes estávamos escravos do pecado. E como escravo do pecado, fazíamos todo tipo de obra má, obras das quais muitas vezes nós nos envergonhamos, não é mesmo? Coisas que fazíamos quando estávamos escravos de um pecado, atos pecaminosos, ações de maldade e toda impureza, diz aqui o versículo, escravidão de impureza e de maldade. Antes a gente tinha essas ações, das quais nós colhemos o quê? Vergonha. Aí agora, sendo livres da escravidão do pecado, estamos agora escravos da justiça. O que é estar escravo da justiça? Agora eu vou agir, antes eu tinha as atitudes de acordo com o pecado, porque eu estava sob o jugo do pecado, mas agora a justiça de Deus está sobre a minha vida. Então as minhas ações e as minhas atitudes agora, como escravo da justiça, como alguém que foi liberto do pecado e vive uma vida agora caminhando dia após dia, se santificando, vai ser obras de bondade, obras da qual eu vou me orgulhar, da qual eu colherei frutos, eu planto hoje e colherei amanhã, colherei bênçãos do Senhor, colherei ações de bondade, ações que edificam pessoas, ações que abençoam o próximo. É disso que a palavra está falando. Antes eu me envergonhava das minhas ações, mas agora eu vou ter grande alegria, gozo. Eu vou me orgulhar da obra que eu vou seguir daqui para frente, sendo agora escravo da justiça. Escravo da justiça. Então, Romanos, ele fala sobre estar livre do pecado, da escravidão do pecado, e agora eu me posiciono como escravo da justiça. Eu escolho estar debaixo da bênção do Senhor, debaixo do chamado do Senhor, debaixo da vontade, da obediência. Eu saio da posição de desobediência e agora decido obedecer. Mas você pode perguntar assim para mim, tudo bem, a partir de agora eu não peco mais? Muito pelo contrário. Você vai continuar sendo tentado a pecar, vai continuar pecando, vai continuar errando, mas não escravo. O pecado, a partir de agora, não vai ser mais o seu senhor, vai ser acidente. Se você cometer algum erro, isso vai ser por acidente. E a palavra nos garante que
Cristo Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é quem está lá no céu, à direita do Pai, e intercede por nós, porque ele passou por essa terra. Ele teve as mesmas tentações que nós, as mesmas dores, e ele decidiu nos remir com a sua atitude, com a sua ação de amor na cruz do Calvário. Ele hoje nos redime de todo o pecado, de toda a injustiça. Então, Cristo veio e solucionou toda a questão do pecado. Mas e agora? Tá, beleza. Jesus veio e eu fui redimido. Eu sou redimido pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Então, eu posso pecar à vontade? Eu posso? Não. Muito pelo contrário. Se você, aqui a palavra diz, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, Cristo, ele não libertou você para que você viva uma vida escrava agora dele. Embora a palavra de Deus use essa palavra, escravos da justiça, aqui a palavra garante que ele nos libertou para que a gente viva uma vida livre. Livre do pecado, livre de tudo aquilo que é contra os padrões de Deus. Que a gente viu aqui que o pecado é tudo que não está conforme com o padrão de Deus. E o padrão de Deus é elevadíssimo. E Jesus sabia disso. Por isso que ele veio e ele foi perfeito, ele não pecou, ele cumpriu toda a lei, não errou em nenhum sequer ponto, cumpriu, morreu, se sacrificou por mim e por você, para que hoje a gente fosse livre. Então já não há mais condenação. O jugo do pecado já não está mais sobre nós. Porque Cristo veio e nos libertou para que a gente seja o quê? Livre. Livre para viver o nosso chamado, para viver o propósito de Deus para a nossa vida, para vivermos uma vida que agrade sim o nosso Deus, porque eu vou comentar com você logo agora adiante. Vocês estão me entendendo aí? Comenta aí se vocês estão me entendendo. Tá tudo certo? Se tiver alguma dúvida, pode colocar também no chat, a gente vai conversando por aqui. E eu vou falar agora também sobre a santificação, que é um processo. Então, Cristo nos libertou para que realmente nós tenhamos uma vida livres da culpa, livre de todos esses ladrões da liberdade que eu venho falando nessas lives. E o que ele pede? Que a gente permaneça firme. Aqui diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Ou seja, não volte para trás, não retroceda, não volte para aquela vida antiga que você abandonou no tempo que você era escravo, que você tinha ações e atitudes das quais você se envergonhava. Não volte para isso, mas permaneça firme. Agora olhando para o alvo, que é Cristo, para a vida eterna, para ações e atitudes que vão engrandecer e honrar a Deus, que vão abençoar pessoas, que vão servir muitas vezes de testemunho, porque muitas vezes as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Então as nossas atitudes vão servir de testemunho para a edificação de outras pessoas. E como eu digo, tudo que nós plantamos hoje, haverá uma colheita amanhã. Talvez não vai ser nós quem vamos colher. Talvez essa colheita não vai ser você, não vai ser eu, mas será as próximas gerações. Será os nossos filhos, os nossos netos, será outra pessoa que muitas vezes a gente nem vai conhecer, como é o caso dessas lives. O principal intuito de estar aqui falando dessa palavra na internet é para quê? Para que vidas possam ser alcançadas. Amanhã eu não vou ter noção de quantas pessoas vão ter assistido esse vídeo, mas basta que uma compreenda a verdade, a essência dessa palavra e seja transformado e tenha, uma consciência plena de que é amado por Cristo, de que você não precisa viver escravo de nada. Você é livre porque Cristo os libertou. Agora, se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, faça uma oração pedindo para que o Senhor venha morar dentro de você, para que o Espírito Santo venha habitar em você, reconhecendo Ele como o único, suficiente Salvador e entregando a Ele a sua vida,
lançando fora todo o seu passado, todas as obras de Satanás, de seus demônios e recebendo a vida eterna que Cristo tem para você, que há em Cristo e que Ele tem para você. Então, a partir daí, fazendo isso tão simples, às vezes você pode pensar, nossa, mas é só isso. É só isso. Você só precisa entregar a sua vida para Jesus, para que você possa verdadeiramente viver livre do pecado, livre da condenação, livre da culpa. A palavra de Deus diz: já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Ah, tudo bem. Então, isso aí agora, como Cristo, ele veio, ele já pagou o preço e o sangue dele me purifica de todo pecado, então eu posso viver uma vida pecando? Não. Porque existe uma palavra chamada santificação. E eu vou ler lá em Hebreus 12:14. Se você quiser abrir aí para você acompanhar. Ó, Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz com todos e a santificação. O que é seguir? É você prosseguir, é você caminhar, é você estar ali num processo, sabe? Num processo. A santificação, ela é um processo. Como eu disse, o pecado, para nós que decidimos optar em receber a Cristo, em viver em novidade de vida, em abandonar o pecado. Então, nós decidimos abandonar a prática do pecado. E a partir de agora, nós queremos e buscamos viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. Mas, como eu falei, é um processo. Eu acredito que sim, que a palavra de Deus diz assim: sede santo, porque eu sou santo. E esse ser santo, aqui nessa terra, santo, às vezes a gente olha assim, nossa, ser santo, isso é impossível. Isso é impossível chegar a esse nível de santo, de não ter pecado nenhum. E realmente é. No nosso braço, na nossa força, é impossível. Mas o que Deus espera de nós é que nós estejamos buscando a santificação, estejamos nesse processo. Resumindo aqui para você, você buscar ser melhor hoje do que foi ontem. É você seguir um processo de melhoria contínua. É amanhã ser melhor do que hoje, prosseguir cada dia ser melhor do que o dia anterior. Eu fazia isso, já não faço mais. Eu falava a palavra hoje, já não falo mais. Né? Às vezes escapa, sabe? Quando dá aquele deslize, ai meu pai, me perdoe, olha, ai, não queria. Entende que a prática do pecado, ela já não se torna prazerosa. Você não vive uma prática ali prazerosa, porque quando uma pessoa ela está em pecado, e aquilo é o seu Senhor, ela se lambuza no pecado, sabe? É por prazer, é por alegrias momentâneas, mas aquilo ali, depois que passa, vem aquele peso, aquela culpa, aquela dor, e isso se torna um ciclo vicioso. E a pessoa sente falta, precisa de lá da dopamina, da adrenalina, daquele momento de ápice, vai para o pecado de novo. Então ela é escrava. A partir do momento que eu decidi abandonar essa vida, eu abandonei, eu decidi não viver dessa forma mais. E a partir de agora eu olho para Cristo e decido cada dia mais ser parecido com Ele, as minhas práticas mudam, as minhas atitudes mudam, a forma de eu falar muda, sabe? Tem que ter mudança, tem que ter esforço, tem que sim ter da nossa parte um desejo, um anseio de estar cada vez mais próximo de Cristo. E estando próximo do nosso Senhor, do nosso Salvador, a gente vai a cada dia mais ficar parecido com Ele. Porque isso é relacionamento. Relacionamento. Santificação é um processo. Trata-se da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, profano, daquilo que já não cabe mais para mim, daquilo que já não faz mais sentido, daquilo que é desobediência. E eu quero agora obedecer, não desobedecer àquele que me chamou. Quem está no processo perde o direito de julgar os outros. Todos nós estamos nesse processo.
Se eu perguntar aqui na live, quem não tem nenhum pecado, eu tenho plena convicção que ninguém vai falar nada aqui. Porque todos nós falhamos, nós erramos e vamos errar até o final da nossa vida. Mas quando nós estamos olhando para Cristo, Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece a nossa busca, o nosso anseio por mais da presença dEle, por conhecer mais, por viver uma vida de intimidade, de comunhão. Então, o maior conselho que eu posso dar para você hoje, sabe? De repente você pode estar falando, é muito legal tudo isso que você está falando, mas na prática aqui tem sido muito difícil para mim realmente sair dessa situação. Sabe, o conselho que eu posso dar para você é: se aproxime de Jesus. Busque conhecer Jesus na intimidade, sabe? Não só vendo vídeo no YouTube, ouvir falar de quem é Jesus. Eu estou aqui falando, você está ouvindo falar de Jesus. Mas busque caminhar com Ele, o pegar a palavra sozinho, estar íntimo dele. Jesus, vem aqui, senta aqui comigo, fala comigo. Olha, eu li isso aqui, não entendi nada. O que o Senhor quer dizer aqui? O que significa isso aqui? Busque conhecimento, pega lá no Google, busque o significado da palavra, busque outros versículos que possam embasar se alguma tese, de repente, bateu aí na sua mente, algum pensamento, e você acredita que isso é direcionado pelo Senhor, sabe? Busque conhecer, o próprio Espírito Santo vai estar te direcionando. Então, que você busque essa santidade. E para fechar aqui, né, essa série, eu não poderia falar de um outro assunto a não ser o pecado, porque o pecado ele vai englobar todas os outros temas que de repente eu não trouxe aqui, sabe? Foram 10 temas, eu busquei trazer aqueles que eu vejo que mais assolam hoje, né, o ser humano, que mais travam, que mais bloqueiam muitas vezes as pessoas de realmente pôr para fora a sua identidade, de realmente viver o seu propósito, aquilo que Deus chamou elas para viver, de abrir a boca. Eu sou prova viva disso, estou aqui hoje falando com algumas dificuldades, sim, é verdade, mas há um tempo atrás eu nem me submeteria a estar aqui. Por quê? Por vergonha, por medo de errar. Olha quantas palavras eu fui falar aqui, travou, errou. Viu? Faz parte, nós somos seres humanos. Mas o que Cristo está olhando, o que Deus vê é o nosso coração, é a intenção do nosso coração de fazer o nosso melhor para Ele, para a glória dEle, não é sobre mim. Eu sempre digo isso, não é sobre a carcaça, não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. E eu creio que você está aqui me assistindo até agora. Por quê? Por causa da mensagem. Porque você precisa muitas vezes mudar algo na sua vida e você está tendo dificuldade. Deixa eu te dizer, Jesus está com você. Apenas se renda e renuncie. Precisa haver renúncia para que a gente abandone práticas erradas, práticas que muitas vezes envergonham a nós, envergonham também o evangelho. Nós precisamos renunciar. Renunciar ao nosso ego, renunciar muitas vezes a algumas amizades, renunciar muitas vezes a alguns ambientes. Precisa haver renúncia. Então, que nessa noite você possa tomar a decisão por Cristo e verdadeiramente ser livre de todo o pecado, porque Ele te libertou, Ele nos libertou e podemos sim trilhar a partir daqui um caminho livre de toda e qualquer amarra, toda e qualquer escravidão. E eu queria agradecer a todos que participaram das lives, chegaram até aqui comigo. Então, que vocês sejam ricamente abençoados. Espero que tenha feito sentido o que eu falei aqui para vocês. E comenta aí no Instagram e também no YouTube, vai estar no YouTube. Se você chegou até o final, comenta aí embaixo, estou livre do pecado, né? Vai ser a nossa senha aí. Eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo e acredito que se você chegou até aqui é porque tem feito sentido para você e de coração. Eu desejo que você seja uma pessoa grandemente abençoada pelo Senhor, direcionado pelo Espírito Santo e a partir de agora, na sua caminhada, que você busque essa comunhão, busque essa santificação. Santificação. Porque eu acredito que quando nós chegarmos no nível de
santo, de perfeição, de não ter pecado nenhum, nós nem estaríamos aqui nesse mundo. Se nós estamos aqui, é porque precisamos uns dos outros, porque precisamos sim trilhar esse caminho, esse processo de melhoria, de buscar mesmo a santidade. E é só o Senhor Jesus para nos ajudar nessa jornada. Então, que você fique com Deus, uma ótima noite. Espero que tenha feito sentido para vocês. Obrigada por participarem dessa live e das outras lives. Se você não assistiu, é só acessar no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, que elas estão gravadinhas, tá bom? Forte abraço, gente. Um beijo no coração. Deus abençoe.